Povo amado, sejam bem-vindos ao canal Regresso Católico Avivamento. Eu sou Andréia, estarei aqui com vocês todos os dias para te encorajar, contar minhas experiências, para que você tenha também, assim como eu, coragem e atitude para retornar para a vida cristã católica. Já quero pedir aí para você se inscrever no canal, curtir, compartilhar aí com seus amigos, para que esse compartilhamento seja bênção também na vida deles, assim como eu tenho certeza que vai ser no de vocês e que está sendo na minha. Povo amado, meus irmãos e irmãs queridos de fé, passando por aqui já primeiramente para agradecer pela vida de cada um de vocês, agradecer pelas mensagens de força, pelas suas orações, agradecer pelos compartilhamentos, por você se inscrever no canal, por estar compartilhando com seus amigos e os convidando para voltar para a Igreja de Cristo. Hoje eu vou falar com vocês um assunto polêmico, mas esse assunto precisa ser discutido, conversado. Vamos falar hoje aqui sobre uma notícia que nós temos sobre a reprovação da iniciativa de flexibilização do aborto no Brasil. E aí? Polêmica, né, meus amigos? Mas nós que somos cristãos, católicos, a favor da vida, não podemos aceitar, ficar calados diante de tudo isso que estão querendo nos impor. Vou ler para vocês a notícia. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil divulgou uma nota em que repudia qualquer iniciativa do que chamou de flexibilização do aborto no nosso país. No dia 16 de janeiro, o Ministério da Saúde revogou a portaria número 2561, de 23 de setembro de 2020, que dispõe sobre o procedimento de justificação e autorização da interrupção da gravidez nos casos previstos em lei, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS. Tal portaria abordava a necessidade de um médico comunicar o aborto à polícia e preservar evidências materiais do crime de estupro, como fragmentos do embrião ou feto. Recentemente, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva também retirou o Brasil do Consenso de Genebra, uma aliança internacional que atua contra o aborto e a favor do papel da família na sociedade. Na nota, a CNBB reitera a hora pede sensatez e equilíbrio para a efetiva busca da paz e reforça que é preciso lembrar de que qualquer atentado contra a vida é também uma agressão ao Estado democrático de direito e configura ataques à dignidade e ao bem-estar social. A vida em primeiro lugar. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que é a CNBB, não concorda e manifesta sua reprovação a toda e qualquer iniciativa que sinalize para a flexibilização do aborto. Assim, as últimas medidas, a exemplo da desvinculação do Brasil com a Convenção de Genebra e a revogação da portaria que determina a comunicação do aborto por estupro às autoridades policiais, precisam ser esclarecidas pelo governo federal, considerando que a defesa do nascituro foi compromisso assumido em campanha. A hora pede sensatez e equilíbrio para a efetiva busca da paz. É preciso lembrar que em qualquer atentado contra a vida é também uma agressão ao Estado democrático de direito e configura ataques à dignidade e ao bem-estar social. A Igreja, sem vínculo com partido ou ideologia, fiel a seu mestre, clama para que todos se unam na defesa e na proteção da vida em todas as suas etapas. Missão que exige compromisso com os pobres, com as gestantes e suas famílias, especialmente com a vida indefesa em gestação. Não contundente ao aborto, possamos estar unidos na promoção da dignidade de todo ser humano. Quem nos falou? Aí nós temos lá a relação dos bispos. Dom Valmor Oliveira, arcebispo de Belo Horizonte, Dom Jaime, arcebispo do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Dom Mário Antônio, arcebispo de Cuiabá, Dom Joel Portela, bispo auxiliar da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro. Enfim, meus amigos, aqui no meu canal nós não temos essa questão de partido político,
de lado direito, lado esquerdo. O lado que nós temos é o lado da vida. É o lado que nós defendemos, é o lado que todo cristão católico deve defender, né? Que é a vida de um indefeso. Nós não podemos aceitar tudo que nos querem passar a goela abaixo. Nós temos voz. Nós não vamos deixar que outras pessoas tomem a decisão por nós, né? Não podemos ficar em cima do muro, não podemos ficar esperando que alguém resolva a situação que eu preciso resolver, que eu preciso me posicionar, para depois que quando acontecer eu não vou fazer igual Pôncio Pilatos, né? Lavei minhas mãos. Isso não é uma atitude que um cristão deve ter. Nós temos sim que nos posicionarmos, nós temos sim que ser a favor desse feto que ainda está em gestação, a favor da vida, não importa a circunstância. Eu quero te lembrar aí, caso você não tenha tido a notícia ou caso você já tenha esquecido, o que aconteceu com a atriz Carla Castanho. Ela, como uma boa cristã, teve sua vida invadida, né? Ela sofreu um estupro, mas ela não interrompeu a gestação, não interrompeu aquela vida que estava no ventre dela. Muitas pessoas julgaram, muitas pessoas foram contra, que ela deveria ter que ficar com a criança. Ela não tinha uma estrutura psicológica, ela não iria ficar, pois ela iria se lembrar todas as vezes que olhasse para esse ser o que aconteceu na vida dela. Ela deu seguimento, ela, como uma boa cristã que ela foi, teve o filho e entregou a adoção. Então, por mais difícil que tenha sido a situação, você deve sempre lutar a favor da vida. Vamos lutar também pelo apoio dessa mãe, dessa gestante. Nós fizemos na última campanha com o Frei Gilson a adoção espiritual de uma criança, né, de um feto ainda em gestação, onde nós pedimos por essa criança a Deus, que Ele sabe. Nós pedimos também pela mãe, pela gestante, pela família, para que dê apoio, para que recebam essa nossa oração, essa nossa força, porque a gente sabe que em algumas situações é uma barra, é muito difícil, mas por mais difícil que seja, ali já tem uma vida, ali já tem um coração batendo, ali já tem um ser que Deus enviou para que tenha chance de viver aqui nessa terra. Deus sempre tem um propósito, não é em vão, não é à toa, por mais sofrido que seja. Deus não se engana, Deus não perde controle. Então eu quero convidar vocês que façam também em suas orações esses pedidos, para que essas mães que estão passando por esse pensamento de abortar, que acabaram de descobrir a gravidez, ou por uma questão de abuso, estejam com o pensamento em tirar uma vida. Vamos pedir a Jesus e à Virgem Maria que interceda por elas, que leve a cada uma delas o alento, o amor, a paz, a tranquilidade, para que elas possam seguir firme, sabendo que Deus não perde controle. E caso elas não tenham um apoio psicológico, que elas não tenham uma força psicológica para cuidar dessa criança, dessa nova vida, que seja entregue a um órgão competente, que vá para adoção e que sempre tenha alguém esperando para dar amor a esse serzinho que veio ao mundo e que precisa ser amado e que precisa viver. Conto com vocês para a gente combater de maneira séria, de maneira contundente, essa questão do aborto. Eu confesso para vocês que quando eu estava em outra denominação, eu tinha um outro pensamento totalmente contrário ao que nos pede Jesus, aos ensinamentos de Cristo. Eu me arrependo, já me arrependi, como eu falei para vocês. Essa não é a maneira de se pensar, né? Esse é um pensamento do mundo. O pensamento do mundo é meu corpo, minhas regras, e não é verdade. Nada nos pertence. Nós pertencemos a Jesus, a Deus, que deu a vida do Filho dele por nós, pagou com preço alto de sangue. Então a nossa vida e qualquer vida pertence a Deus. É Ele que sabe o momento de chegada e o momento da gente ser retirado desse mundo. Então vamos fazer uma corrente de fé, pedindo força para essas mães, para que elas enfrentem com coragem, para que a Virgem Maria esteja
segurando na mão de cada uma delas, as coloque firme. Eu conto com vocês para que sejam também canal divulgador dessas questões, contra essa flexibilização do aborto, contra qualquer forma de aborto, contra qualquer forma de retirada da vida, que sejamos mais um canal de bênção na vida dos nossos irmãos, que estejamos preparados, porque quando a gente começa a falar e a pensar e a agir da forma como Deus nos pede, nós vamos ser bombardeados, as pessoas vão falar que você enlouqueceu, que você está vivendo em um outro mundo, mas a resposta é fácil. Sim, eu estou vivendo num outro mundo diferente do seu, que é o mundo que Deus pediu que eu servisse. O mundo que Deus quer que sejamos enquanto cristãos. Não tenham medo para compartilhar esse link, para você que ainda não se inscreveu, para que se inscreva, para que me ajude nessa luta. A luta não é só da Andreia, a luta não é só sua, a luta é de todos nós, né? Todos nós que queremos um mundo melhor para os nossos filhos, para os nossos netos. Então nós temos que lutar desde já. Não é esperar que o outro resolva para mim, não é esperar que o outro resolva para você. Fiquem todos com Deus, com o amor da Virgem Maria. Conto com vocês no próximo vídeo.